Meu nome é Gabriela Crespi e hoje essa aula é sobre Spitz alemão. Eu já vou te dar aquela dica de ouro aqui, ó, logo no início do vídeo, hein? Para ter uma pelagem perfeita de Spitz, o importante é nunca utilizar a maquininha de tosa nessa pelagem. Mas já aproveita, pega o papel e a caneta, anota tudo que eu falar aqui, já me segue nas redes sociais, no Instagram é Gabriela Crespi Groomer. Já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo e manda também para o seu amigo tosador. E como vocês viram, nós iniciamos o banho ali molhando muito bem essa pelagem, que como vocês já devem saber, é uma pelagem muito densa, com bastante subpelo e pelos principais. O subpelo é aquele pelo menor que fica mais para dentro da pelagem e o pelo principal é esse pelo maior, né? O pelo mais longo, mais visível. Então precisa molhar muito bem para poder depois realmente pegar o shampoo, para que o shampoo penetre totalmente nessa pelagem. Eu utilizo nesse banho sempre o texturizador, que é um banho que eu desenvolvi especialmente para Spitz, tá? Mas é uma linha utilizada também, por exemplo, para tosa na tesoura, que é específica para dar volume. Porém, né, eu utilizei essa linha com algumas outras técnicas e desenvolvi um banho específico aqui no meu espaço para Spitz, exatamente para cuidar corretamente dessa pelagem, visando aumentar o volume e deixar essa pelagem da forma correta como tem que ser. Vocês podem ver que eu prezo sempre para adentrar esse produto muito bem na pelagem, lavo muito bem todas as áreas, lembrando que é o produto texturizador da Bubbles, tá? Da linha Ego, é um azulzinho, o cheiro é uma delícia. E aí a gente vai fazer essa lavagem com o shampoo por todo o corpo. Essa linha, ela possui o shampoo, a máscara hidratante texturizadora, o leave-in e o perfume, tá? A máscara já é condicionante, ela não possui o condicionador. E como vocês vão vendo, eu realmente vou fazendo aí, né, o banho, esfregando muito bem essa pelagem. E não tem uma técnica específica para realmente fazer a esfregação, tá? Como, por exemplo, seria ali um pelo longo. É um banho normal, um banho comum. E a questão mesmo ali principal é a questão de penetrar o produto muito bem na pelagem, tá? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa peca na questão na hora de molhar, que acha que molhou o suficiente, porém devido à pelagem ser densa, não houve, né, ali a penetração da água na pelagem nem do produto. Por isso que às vezes o Spitz não ganha aquele volume tão necessário na pelagem. E também não utilizou, né, uma linha correta, como por exemplo essa que é própria para ganhar o volume extra na pelagem, para deixar a pelagem ainda mais bonita. Então é muito importante você trabalhar com uma linha que te dá essas possibilidades. Aí nesse momento eu estou usando o shampoo dermofacial, tá? Da linha da Bubbles também, eu só trabalho com essa linha, que é para a região própria dos focinhos, com o pH ideal para não irritar nem o olho, nem a boquinha. E você conhecendo a linha completa da linha que você trabalha, né? Você consegue desenvolver vários banhos e também atrair melhor os seus clientes, né? Então, quando já chega, por exemplo, um cliente que fala para mim que o cachorro é Spitz, eu já direciono diretamente para esse banho, tá? E se você quiser saber mais sobre essa parte de como direcionar clientes, a parte de marketing, né? Como criar mais banhos e catálogo, eu também dou mentoria. É só ir lá no meu Instagram e entrar no link da bio. Mas vamos voltar para a aula. E aí, depois de lavar muito bem, a gente vai fazer todo o enxágue. E lembrando que a água tem que tirar todo o produto, tá? E principalmente, mais uma vez, por ser uma pelagem muito densa, tem que tomar cuidado para não deixar nenhum resquício desse shampoo aí na pelagem, né? Tem que ter certeza que tirou tudo, que essa água realmente entrou. Então, eu tenho o costume, do momento de eu estar enxaguando, vocês podem ver que eu tô tirando ao mesmo tempo a água, passando a mão. Porque eu sinto mais segurança que eu tô retirando o produto junto com a água nesse momento. E eu faço isso em todas as raças, tá? Seja no Spitz, seja no Shih Tzu, no Maltês, desde que tenha uma pelagem um pouco maior, né, que não seja pelagem curta, como um Basset, um Pug, um Bulldog francês, eu gosto de fazer isso para realmente retirar o produto da pelagem. É uma forma que eu sinto que realmente retira, tá?
E aí, depois de fazer essa retirada do produto, no qual eu tenho 100% de certeza que eu tirei, eu venho com a máscara. É uma máscara líquida, que eu acho ela maravilhosa. Eu gosto de abrir também a pelagem para poder fazer a aplicação dela, para adentrar ainda mais. E vocês podem usar a escova específica, que é aquela de pinos sem bolinha, tá? Vai aparecer lá pra frente na parte de secagem para também escovar essa pelagem. Nesse banho eu acabei não fazendo, mas eu espalhei aí com a mão mesmo. Mas se você preferir, você pode utilizar essa escova para poder espalhar a hidratação. Então você vai espalhar bem, né, a máscara ali e deixar agindo. Eu deixo ela agir por 4 minutinhos geralmente, mas o tempo dela é um pouquinho menos que tá no rótulo. E enquanto a gente espera a máscara agir, eu vou colocar aqui o vídeo um pouquinho mais rápido. Aproveitando enquanto a gente espera juntos, né, a hidratação fazer efeito, eu vou contar para vocês. Eu sou especialista em bem-estar, então nesse momento eu tô fazendo a massoterapia. Sempre aproveito o tempo da hidratação, em vez de deixar o pet ali, né, e ficar de braço cruzado olhando pra cara dele, eu prefiro ali fazer uma massagem para deixar ele mais relaxado, criar um vínculo. Nesse momento, né, desde o início do banho, não sei se vocês perceberam, mas está com uma luz azul, que ela vai promover o relaxamento, vai acalmar, né, o pet, que isso se chama cromoterapia. É uma das terapias relaxantes, né, que utilizamos aqui no espaço, assim como a musicoterapia e também a aromaterapia. Além de também todo um ambiente low stress, né, além de fazer atendimentos, por exemplo, de um pet somente por horário e outras questões. Mas aí acabou o tempo da hidratação, agora a gente vai começar o enxágue e a gente vai realmente para aquela questão, sempre lembrando bem de tirar os produtos, né? De não deixar nenhum resquício, principalmente a máscara hidratante, tá? Não deixar nadinha nessa máscara, nessa pelagem é muito importante. Ela tem que ficar sem produto, porque se ficar resquício de produto na pelagem, depois fica muito ruim para realizar a secagem, tá? É mito que condicionador e máscara prolonga a secagem. Porém, se ficar resquício de produto, aí sim vai ter uma demora maior, mas é porque tem o produto ali, tá? E não porque utilizou determinado produto. Então, não é porque você usou o condicionador que vai demorar para secar, mas sim porque às vezes você não enxagou corretamente o tanto que deveria ter enxaguado aquela pelagem. Então, demora mais para poder fazer a secagem nesse caso. Acabamos o banho, tá? Lembrando que esse banho texturizador não tem o condicionador, porque a máscara já é condicionante. Então, eu retiro bem ali a água com a mão para depois vir com a toalha. Então, nós finalizamos o banho, tá? Por isso que eu acelerei um pouco o vídeo e agora nós vamos para a secagem. Então, aí na secagem eu tô realmente tirando ainda a umidade bastante com a toalha, ligando o secador, tá? Eu gosto de fazer a secagem sempre com o secador e o soprador, os dois juntos. Tô colocando a guia de contenção para não acontecer nenhum acidente, apesar de eu conhecer ela desde há um ano atrás, quando ela começou, né, a vir aqui comigo, e saber que ela não corre o risco de pular ali da mesa, mas segurança nunca é demais. E vocês vão perceber que quando eu começo ali, eu já vou passando o livinho para fazer a proteção dessa pelagem. Então, é o da linha texturizadora também, que ela vai dar volume, que vai realmente proteger, tá? É muito importante fazer essa proteção da temperatura ali. E aí, vocês vão perceber, acredito eu, nessa parte, que a questão do subpelo é o seguinte. A gente não pode fazer os procedimentos, né, de retirada, como o card, por exemplo, mas que no momento da secagem, quando bate o vento forte do soprador ali, vai haver, né, a retirada de subpelo sim, mas de uma forma natural, uma forma da qual que não vai prejudicar a pelagem. Então, vai ter sim aquela retirada, vai sim diminuir um pouco da queda daquele pelo na casa, por exemplo, do tutor, né, do pet, muito diferente daquele Spitz que não vai tomar um banho, não faça manutenção em casa. O Spitz que não vai fazer a manutenção no banho tosa, né,
ele vai ter uma queda muito maior de pelo, né, do subpelo, do que o Spitz, que faz a manutenção no banho tosa. Porque o soprador, no momento da secagem, vai fazer essa retirada desses pelos que estão se soltando, desprendendo do bulbo capilar. Então, vocês podem notar que eu vou secando ela por inteiro, né? Utilizando sempre o soprador e o secador juntos. Ali a temperatura, ela tá no quente, né? Não extremamente quente a ponto de queimar, claro. Mas ela tá numa temperatura morna e numa distância segura da pelagem, tá? Para não prejudicar ali os fios. E o soprador eu tô ali utilizando pelo corpo inteiro, secando bem essa pelagem. Mas o pulo do gato, o segredo mesmo, tá? Ele tá na hora que eu vou passar desse soprador para a escovação, que é onde eu vou ficar somente na escova e no secador e vou retirar o soprador. E agora que vem o segredo, tá? Tô ajeitando ali, vocês vão ver que vai ficar um palmo a boca do secador e do soprador. E sempre eu vou escovar contrário essa pelagem, tá? Do crescimento dela para armar. Então, qual que é o segredo? Para essa pelagem ela criar volume e ela também criar comprimento, né? E ela crescer. Eu vou fazer o quê? Pentear ao contrário, porque eu vou acostumar essa pelagem a ficar para cima. É mais ou menos como a preparação para tosa bebê, para quem já faz tosa na tesoura. Então, eu vou pentear ela para cima e vocês podem ver que sai, né, o subpelo também ali na escova, conforme eu penteio. Mas é normal, lembrando que tem que ser essa escova sem a bolinha, tá? Lá no pino. Por quê? Se for com o pino, vai tirar mais subpelo que o necessário. E nunca utilizar a rasqueadeira. E ali eu tava fazendo joinha, porque o meu marido que tava me ajudando a gravar, ele tinha falado alguma coisa comigo e eu fiz o joinha. E aí eu vou ajustando mais ou menos ali a altura, tá? Sempre ali do soprador para não ficar muito longe. E vou sempre ali escovando. Nunca usa rasqueadeira, gente. A rasqueadeira prejudica. Muito lugar acaba utilizando, tá? Mas na minha experiência, a rasqueadeira realmente ela não é uma boa aliada em casos de Spitz. Em casos de outras raças, como Shih Tzus, Maltês, não tem problema, tá? E aí você vai fazendo realmente essa secagem. Nesse caso, esse Spitz estava sem nós, tá? Em uma outra aula, em uma outra oportunidade, eu trago como fazer o desembolo em Spitz, que não é difícil. Inclusive, é um desembolo muito mais fácil, uma técnica muito mais fácil de ser realizado que no Shih Tzu. Porque o desembolo do Spitz, na verdade, é o subpelo que se desprendeu e acabou se embolando no pelo principal. Então, ele é mais fácil de desfazer, né? Do que, por exemplo, do Shih Tzu, que é pelo principal com pelo principal. Então, o risco de quebra, danificação é um pouco menor. Claro que existe aqueles casos mais severos de Spitz que, às vezes, a solução é tosa na máquina. Mesmo eu tendo falado lá no início que não se pode tosar na máquina. Mas você tem que pensar sempre no bem-estar do pet, né? Porque a gente sabe que muito tutor, às vezes, pode comprar o cachorro, né? E adotar sem ter pesquisado da raça e ter deixado chegar a um ponto extremamente crítico aonde o desembolo não é possível. Então, em casos extremos, a gente tem que pensar no menos pior, né? Então, essa é uma questão também para outra situação. Então, vamos voltar aqui para a aula. E como vocês estão percebendo, eu vou sempre penteando para cima pela questão mesmo de volume, tá? E aí, eu tiro ali por um momento a guia dela para poder fazer a escovação da parte do pescoço. Ela não gosta muito, apesar dela já estar acostumada, mas ela vai deixando com um jeitinho.
E aí eu vou fazendo, tá? Geralmente o Spitz, ele costuma ficar com a parte de trás da orelha bem oleoso. Então, se você tiver, na hora do banho, um shampoo de oleosidade próprio para retirar ele, né, tirar esse óleozinho que fica, eu aconselho você passar somente nessa região, para que ele não fique ali meio ondulado e ele fique igualado, né, com o restante do corpinho. Então, você pode ir fazendo a secagem, né? Aí eu gosto de segurar ali no focinho de uma forma leve, para realmente ter o controle ali do rostinho dela, né? Para poder ir fazendo e realmente ir fazendo essa escovação, tá? É basicamente isso. Aí ela deita, aí ela ganha um pouquinho de carinho. Olha lá. E eu vou ajeitando ela na mesa para poder ir secando, vou erguendo o rostinho e vou escovando. E aí vocês podem ver que às vezes eu dou uma escovadinha para baixo, mas é só para ajeitar o pelo e depois logo volto escovando esse pelo para cima para poder armar, tá? E é normal sair essa quantidade de subpelo que vocês estão vendo, tá? Principalmente se for em troca de estação. Eu percebo que toda troca de estação em cachorros de dupla camada, como Spitz, Husky, aumenta um pouquinho essa troca. E aí tá a secagem um pouco mais de perto, né? Para vocês conseguirem observar como é feito, né? Então, vocês podem ver, eu dei uma acelerada aí boa para poder perceber. Eu gosto de ir limpando essa rasqueadeira, porque depois de um tempo eu percebo que ela não adentra muito ao pelo, tá? Se ela tá com muito subpelo ali. Então, eu vou fazendo, vou segurando ela. Essa parte final eu gosto mesmo de fazer com ela fora da guia, porque eu acho que a guia atrapalha ali para fazer a parte do pescoço, né? Porque ela pega bem ali aquela região e aí depois eu volto ela. E aí a parte da cabeça eu faço com a outra parte, que é as sardinhas mais macias, tá? Porque não tem muito sentido utilizar o pino onde não tem um pelo com um comprimento muito grande. Então, orelhinha, essas regiões, o pino acaba machucando se eu for realizar ele e não as cerdas. Então, utiliza sempre as cerdas nessas regiões de focinho, cabecinha, para não machucar, tá? Então, basicamente, esse o banho de Spitz não tem segredo, gente. É só tomar os cuidados necessários, utilizar os produtos, né, que você realmente precisa, que você vai fazer esse banho de Spitz, vai fazer dar certo e fazer a pelagem crescer, ganhar volume da forma que tem que ser e realizar aí, né, o sonho de todo tutor de Spitz, que é fazer o quê? Esse Spitz ter a pelagem volumosa, não ter falha, né? Conseguir com que esse Spitz fique lindo. E aí, para finalizar, você coloca os acessórios para entregar o Spitz com uma experiência ainda melhor, né? Para o tutor, para encantar ainda mais. Aí você coloca os acessórios que você gosta, que você sabe já se você conhece o tutor, da forma que ele gosta. Eu coloquei esses acessórios de luxo da Sandy Laços. Lá no meu Instagram, você acha o @ deles, que eu já postei várias vezes. E aí eu gosto de sempre colocar uns brilhinhos, né, na orelhinha, para colocar como se fossem uns brinquinhos. Coloco também na cabeça para finalizar ela. Sempre finalizo com um perfuminho também. Tem alguns tutores que pedem para não finalizar com perfume, e aí vai de tutor para tutor. Coloco sempre também um adesivinho além dos brilhinhos. E é isso.